Olá pessoal, muito bem-vindos, estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, cá estamos de volta na praça. Fantástico, que repercussão do primeiro programa, hein, professor? Sensacional, a turminha gostou do negócio, né? Estamos aqui tentando sobreviver à segunda semana do programa. Não, e só faltava não sobreviver. A turma gostou pra caramba da entrevista da Vivi Saliba e tal. E eu já vou começar, professor, já vamos rasgar direto o seguinte, cara. Cabe uma explicação que ela é muito importante para o pessoal que está conhecendo o conceito de podcast agora. A gente ouviu muita gente falar que o programa ficou longo porque assistiu no YouTube. E o podcast, na verdade, ele é um conceito diferente. Ele não é um programa feito para ser ouvido no YouTube ou para ser ouvido no site do SoundCloud. Na verdade, todos os telefones celulares, seja o Android ou seja o iPhone, eles têm um aplicativo para podcast. No caso do iPhone é o Podcasts, com o íconezinho roxo. Se você não apagou, ele está aí no seu iPhone. E se você é um dono de Android, tem alguns programas que você pode baixar. Um é o WeCast, W-E-Cast, ou o Podcast Addicts, que é viciados em podcast, né? Que você pode simplesmente entrar aí, baixar o programa, e aí você bota no seu telefone, você consegue ouvir um pedaço indo para o serviço um dia, outro pedaço voltando, outro pedaço indo, outro pedaço voltando. Você tem material para a semana inteira, dependendo do tamanho do programa. E olha que a entrevista com o Moja foi longa, hein, professor? A entrevista com quem, senhor? A entrevista com o senhor deu, como é que chama aquela coisa? Spoiler? Não, mas está no título do programa, né? Então o spoiler então é honesto, justo. Inclusive, falaram com a gente que hoje a gente não pode falar. O problema é que o senhor fala muito. O senhor tem que aprender a falar um pouquinho menos. Mas é isso, pessoal. Vai lá, faz a inscrição, já baixa automático pro celular, macio, você já pega o telefone, já vai estar lá a gente falando bobagem no seu ouvido e não tem erro. E se quiser ouvir também no YouTube, não tem problema nenhum. Vai consumir mais banda, dar mais trabalho e tal, não sei o quê. Mas pode ficar à vontade também, não tem problema nenhum. Quem é a gente para censurar qualquer um, como quiser ouvir? A gente pede para quem for lá e ouvir, nos dê as 5 estrelas, faz lá o comentário na iTunes Store, ou no seu WeCast, ou no Podcast Addicts. E vamos que vamos, professor, direto para as mídias sociais para falar conosco. Como é que é, professor? As nossas mídias sociais, o nosso e-mail é o pokercast@gruposuperpoker.com.br. Também nós temos, gente, quer falar com a gente no Twitter, manda @superpoker, mete aquela hashtag SuperPokerCast. No Facebook, procura lá o www.superpoker.com.br, usa a hashtag no Facebook, o SuperPokerCast. Você acha a gente. A gente vai aparecer. Beleza, tranquilo. Para seguir Marcelo Lanza Maia no Instagram é @LanzaMaia. Eu sou @Gui Calil. Me manda uma mensagenzinha que quando é do poker, o meu Instagram ainda é fechado, professor. Um dia eu consigo resolver esse problema. Eu falo isso, mas o meu também é fechado. Mas enfim, eu queria só falar rapidinho. Eu falei na semana passada que eu estava com um problema com a língua portuguesa. E eu tô com um problema com mim, com eu voltei, né, ao tempo das cavernas. E ouvindo o programa, eu soltei um que a gente largamos de lado e me incomodou tanto que eu voltei hoje para falar, senhores, desculpem, foi uma falha. Rodolfão, não deixa não, Rodolfão. Fala assim, ó, corta o Lanza falando isso, esse monte de bobagem. Já deixa a bobagem, não precisa de deixar o erro de português. Aí sim. E semana que vem, pelo jeito, o Gabriel Rubinstein já avisou que vai ter novidade grande vindo por aí. A novidade grande é o seguinte, as promos do 888, as ligas vêm para o programa com diversos prêmios, vai ser bacana, vai ser fantástico. E se você quer ajudar o programa, abra uma conta no 888, vai lá no link do Super Poker, lá na barra de cima tem escrito PokerCast, você já clica no link. É importante pra gente que você abra pelo nosso link. Então lá dentro do PokerCast, no Super Poker, clica lá, você vai achar o link, já cria e vamos que vamos, professor, para a primeira parte. Nós temos até link no Super Poker. Nós temos link no Super Poker, na barra, agora bacana. Tá louco. Esses dias eu vi Igor Trafani Federal, André Acari, Sequela, Josi, Vitão, todo mundo retweetando, falando, não sei o que. Que orgulho, viu, senhor? Que time, hein? Aí sim, professor. E aproveitando que a gente está na fase Nós já entramos na falinha, né? Já entramos na falinha, exatamente, tá louco. Outro dia eu tô no clube, o Perna virou, falou assim, alguém virou pro Perna, falou, Perna, por que você não arruma uma namorada no jogo? Ele falou, cara, namorada de jogo a gente não tem que olhar a foto, a gente tem que olhar o Shark Scope.
Considerando aí, então, eu fiz isso. É oficial. É oficial. É oficial. É oficial, tá louco. Inclusive, tomei uma falinha dela. Essa semana ela foi no programa Ricardo Amado, na Rádio 98. Anteontem, inclusive. Anteontem eu não falei que dia que a gente está gravando, então foi na quarta-feira, no dia 1º de fevereiro. Ela foi no programa Ricardo Amado falar sobre o Campeonato Mineiro. E a Gabi, no final do programa, ela fala: eu queria mandar um beijo pro meu marido. Eles perguntam de mim, ela falou: ele aposentou. É, jogador de pôquer aposentado. Aí eles falam: mas por quê? Eu falo: não deu muito certo para essa vida. Então eu gostaria de falar o seguinte: senhora Gabriela, eu, Caiafa e Mercier estamos aposentados. Aí sim, conjunto Segue. com Vanessa Selps. Isso. Acompanhe. Segue o jogo. Segue o jogo. Sim. Professor, a justiça seja feita o seguinte: você tomou falinha de um lado, mas do outro lado, essa semana. Aliás, o churrilho do PokerCast é oficial, voltou a existir. Vivi Saliba arrumou um coolerzão, tá? Ganhou um paradão, passou pro dia 2 lá em Bucareste. E eu dei 2 idas no clube, arrumei um caminhão lá e sentei na mesa. Um cara virou pra mim e falou assim: olha aqui, ele não sabia quem eu era. Eu tô vendo ele falar com o povo ali da mesa, falou assim: olha, teve um único free roll de Omaha aqui em Belo Horizonte, na história da cidade. Sabe de quem que eu ganhei o heads up? Sabe? Do Marcelo Lanz. Eu falei, coitado desse Eu não menino. sei se o cara tá muito mal no que ele tá falando. Ele Tá tá louco. muito. Eu não sei o nome. Você não sabe o nome dele? Tá louco, velho, eu não sei Cara, o nome ele dele. tá muito tava muito mal perdido na vestido vida. de camisa do Cruzeiro, Ele professor. ele conseguiu ganhar da minha pessoa um HU de Omaha num Num free roll, velho. free roll, cara. Porra, tá louco. Tá louco. Sua mulher Não, mas pode é achar mérito, que você é tá... mérito. Não, modéstia à parte, quando chega no HU, normalmente dá eu. Algo aconteceu nesse dia. Aí Normalmente dá eu. É difícil chegar, Aí sim. mas quando chega dá eu. Muito justo. Professor, aproveitando também para mandar aqueles parabéns pro Pita e pro Brunão lá de Ribeirão Preto, pessoal do LOL Sports Bar, que criaram o time de pôquer do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso é um misto de abraço com um misto de notícia, porque a gente já está entrando aqui nas nossas fases da notícia, né, professor? Então já vamos falar um pouquinho e mandar os parabéns aí pro Pita e mandar os parabéns pro Brunão. E professor, então vamos às nossas notícias da semana. Então, vovô, esse é o tipo de notícia que eu gosto de dar. Essa é oficial. Ó, quem não viu, entra no superpoker.com.br, nosso superpoker.com.br/vídeos. Tem um vídeo do que eu vou falar. O menino Jake Code venceu o high roller do KPC, do cassino Dusk Down. Dusk Till Dawn, Dusk exatamente. Till É o Dawn. nome do filme do Tarantino, Um Drink no Inferno. O grande filme. Ah, que grande filme, tá louco. Ídolo, hein? Você que ídolo. curte vampiros. Porra, só faltava não curtir. Cara, então, pouco foi a história. O cara jogou aquelas horas e horas de baralho, cara, focado, high roller, field difícil, aquele negócio e tal, e o cara vai lá e crava o evento. Cravou o evento, bota 42.670 euros, ok? Botou no bolso, comemorou, a galera enlouquecida, foto, castelinho de ficha, olhou, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos beber? Não. Vamos pra roleta. Como assim vamos pra roleta? Vamos pra roleta. Os caras falaram, não vamos, vamos. Ele chega pro dono do cassino e fala, eu quero pôr tudo no preto. Ele pega o troféu, põe no preto, pede autorização pro dono do cassino. Pra botar a premiação inteira. Full 42.670 euros no preto. Nisso, o cassino para, fica ensandecido, todo mundo filmando, tirando foto, capeta, não sei o quê. E aí o dono do cassino chega, fala assim, não, tudo bem, eu aceito a aposta. Para quem não sabe, o dono do cassino se chama Rob Young, entendeu? Um senhor mais careca, meio turco. É turco, né, filho? De Young não tem nada. No Young não tem nada. E aí ele chega pro Jake e fala assim, quem o senhor quer que roda a bolinha? Ele aponta e fala, pro senhor. Aí Que sim, peito do malandro. que peito do E aí malandro. aquelas gozação e ele vai lá e roda a bolinha. Filho, sem erro, 22 preto na cabeça. Parceiro me arrumou, famoso dobro ou nada, arrumou 85 mil euros na bobagem. Aí sim, fantástico, professor. É isso aí, o vídeo tá lá no Super Poker. Você pode entrar em superpoker.com.br/vídeos e assistir esse vídeo fantástico e espetacular. E nossa segunda notícia, professor Marcelo Lanza, João Simão e esposa fazem mesa final do Super High Roller do Latin American Poker Classic. Me conta aqui, professor, toda semana tem notícia do malandro? Ou então, tá difícil, né? A gente brincava no chat antigamente, pô, todo mundo fica falando de João Simão, não tem como não falar do João Simão. Eu acho que é oficial, senhores. Comecem aí no banheiro do aeroporto. João mandou aquela velha stories no banheiro do aeroporto,
Jair foi com a esposa, a dona Lu Pilar, pro high roller do LAPC, aqueles velhos $5.300 de buy-in, os dois, e nada mais nada menos que eles fazem um tri-handed na parada. Ele, inclusive, elimina ela e fica aí e perdeu o HU, mas tá difícil para ele. Tá difícil a vida, né? Ele botou na rede social dele que ele queria arrumar $50.000. No primeiro torneio, eles já arrumaram 80 mil, ele e a esposa. Tá difícil. Tá dura a vida aí. A fase do Joãozinho tá difícil. Eu acho que é oficial. Eu acho que eu vou comprar uma passagem, tipo para Uberlândia, ou só para tirar uma foto no banheiro do aeroporto, que eu acho que isso está dando runada. Aí sim, professor. Bom, e a última notícia do dia, tivemos o American Poker Awards. Vovô, quer dizer que nós temos Oscar no poker? Temos Oscar no poker, professor. É americanizado, né? Não, na verdade, todas as indústrias fazem isso, né? O cinema faz isso, o rádio faz, o esporte faz. Aqui no Campeonato Mineiro nós temos o famoso Troféu Guará, os campeonatos estaduais todos, o Campeonato Brasileiro de Futebol, NBA faz. Então, essa premiação ela é muito boa para o poker. A gente vai dar ela com poucos detalhes e nós resolvemos que nós vamos fazer uma brincadeira aqui no programa, né, professor? Vamos falar um pouquinho aqui só dos principais prêmios. Você pode conferir toda a premiação do American Poker Awards lá no superpoker.com.br. Mas nós vamos falar aqui, professor, superficialmente um pouquinho do American Poker Awards e vamos fazer o PokerCast, o Poker Awards, para eu e você elegermos o que a gente achou melhor e interagirmos com o nosso telespectador, que vai poder mandar por e-mail quem que ele acha que merece os prêmios das categorias, porque as nossas nós mesmo inventamos até as categorias, professor. Exatamente. Os caras foram lá, chamaram, todo mundo votou e tal, resolveram, fizeram um negoção, um super prêmio. Os dois idiotas resolveram fazer um negócio em 5 minutos aqui. Vamos fazer aquele velho bate-bola. Aqui é o seguinte, não tem voto de Minerva. Ele vota em um, eu voto em outro, e a terceira cadeira é vazia. Ou vão ter dois, ou por acaso pode ser que dê uma unanimidade. Exatamente. Primeiro, falando a respeito do American Poker Awards, o jogador que ganhou a GPI foi o Bryn Kenny, que está numa fase espetacular. A jogadora do ano foi a Kristen Bicknell. O jornalista do ano foi o Lance Bradley, que foi da revista Bluff e agora está no Pocket Fives. A pessoa da indústria do ano foi o Matt Savage, o lendário diretor de torneios do WPT. A performance do ano é difícil, né, professor? Como é que a performance do ano não vai ser do campeão do main event, o Scott Blumstein? Teve um ano fantástico, né, cara? Difícil não ser, né? É complicado. É questão de critério. Qual o critério que foi adotado pela organização do evento, né? A não ser que tenha algo que seja assim, muito diferenciado, é difícil a gente fugir do main event do WSOP, porque é um torneio de muitos dias. Claro que é o field variado, não é o field mais difícil, está longe de ser o field mais difícil do ano. Mas é um torneio que você tem que ter uma preparação mental muito grande, porque ele tem uma duração maior do que o normal. É um torneio que você tem que errar muito pouco. É um torneio que todo mundo espera, por mais que o cara seja profissional, nós vimos o Daniel Negriano, ano passado, ano retrasado, posso estar enganado, ele quase chorando que ele cai na bolha DFT. O cara do naipe dele, desesperado, porque caiu, ele senta no chão, cara. Sem dúvida nenhuma, professor. Acho difícil, acho que nunca vai poder ser diferente, a não ser que seja uma coisa muito extraordinária. Aí tem uma categoria aqui que é momento do ano. Quem ganhou foi a Emma Zamovic, que é a primeira jogadora a ser campeã do World Poker Tour. Muito legal isso. E várias categorias aqui que não são relevantes para a gente, né, professor? Muito material em inglês. Aí tem uma categoria que é interessante, que é o seguinte: podcast de pôquer do ano, professor Marcelo Lanza. Nessa categoria eu achei que houve uma... Com dó, né? Hã? Com dó, né? Eu fiquei com dó, né? Dos caras do 2+2 não ganharem. Merecia, exatamente, né? Os caras estão lá com o podcast deles, tem mais de 10 anos. Quem ganhou foi o Remco, que ganhou, que está na Poker Central, que hoje é a maior produtora de conteúdo de pôquer disparado no mundo. E a Poker Central também ganhou muitos prêmios. O maior influenciador do poker do ano foi o Kerry Katz, que é o dono, é o cara que botou esse conteúdo todo no ar. Enfim, essa foi a nossa passada curta aqui pelos principais prêmios do American Poker Awards, né, professor Marcelo Lanza? Então vamos ao que interessa, senhor. Categorias PokerCast Poker Awards. Aí sim, professor. Primeira categoria, jogador do ano. Curto nome e curta descrição do porquê. João Simão,
sou mineiro, hashtag tá voando, eu sei que é 2017, mas 2018 tá aí, eu misturei tudo e não escapo dele. Aí sim, professor, eu vou votar com o nosso entrevistado dessa edição, ninguém menos que ele, Felipe Mojave Ramos. O Moja ganhou o prêmio por ter premiado o jogador que mais premiou em diferentes países. Quer dizer, isso tem muito valor, né, cara? Ele tem barbarizado nos fields, então o jogador brasileiro do ano, na minha opinião, esse ano vai para Felipe Mojave Ramos. Ok, mas a gente tem que lembrar que é a curta descrição, né? Nós vamos trabalhar isso nas próximas categorias, Desculpa. Se bem que o Afif também merecia muito esse prêmio, que ganhar o BSOP não é brincadeira, hein? E no último torneio do Merceu. Mas vamos lá, jogadora do ano. Professor, jogadora do ano, não tem jeito de ir longe dela. Vivi Saliba, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a única jogadora a participar do Main Event entre 21 e 25 anos de idade, além de uma IT Amada bruta lá em Pialô, em São Paulo, em Las Vegas, perdão. Acho impossível sair de Vivi Saliba. Ok, tô lá, Vivi Saliba. Tivemos a primeira unanimidade, o que normalmente é fato raro, mas segue o jogo. Evento do ano. Professor, o evento do ano, não tem jeito de fugir do BSOP Millions. É mais ou menos como se a gente estivesse trabalhando com o WSOP naquele momento ali, o Benevent que a gente acabou de falar. Mas, cara, a gente teve num evento, nós dois narramos no primeiro dia 18 horas, nos outros dias mais 20 horas, em matéria de beleza. Vamos criar a categoria Evento do Ano Beleza. Evento mais bonito do ano. Aí o sim, evento mais bonito do ano. O evento mais bonito do ano. 88 Live São Paulo. Cara, disparado o evento mais bonito que eu já vi na minha vida de poker. O shopping é maravilhoso. O local estava maravilhoso. Montblanc, marcas maravilhosas participando. O evento era bonito demais. Aquele painel que o 888 pôs, cara. O painel dos 888 Live, cara. Que coisa linda aquele painel. Aquele painel tinha uns 30 metros de comprimento. Lindo, lindo. Para mim também é disparado. Como evento beleza, evento é isso. Segue. Ponto final. Professor, momento do ano. O momento do ano, então. O meu momento do ano, eu vou pegar uma coisa que eu achei que foi diferenciada no poker no ano. Que foi o Faça Amigos, Joga Poker. É uma ação da CBTH que pegou uns caras, levou os caras sobre SOP, deu oportunidade dos caras jogar, deu mini coach para os caras. Eu acho que a inclusão, hoje a gente trata, eu vou repetir, a gente trata o poker como esporte. O poker é esporte, não sou eu que falo. Quem fala é a nossa Confederação Brasileira de Esportes. Então é o seguinte, cara, eu acho que por mérito da CBTH, pelo trabalho feito, pela inclusão, eu acho que para mim é a ação Faça Amigos, Joga Poker. Bacana demais. Professor, eu vou votar numa coisa parecida, mas aí internacional, que foi a chegada do John Rasp na mesa final da WSOP. Eu acho que essa volta do poker diversão, ela é muito importante, ela é muito relevante. Tem um fato que aconteceu que, na minha opinião, poderia tranquilamente ter ganho o momento do ano do Prêmio Internacional, que foi o John Smith, de 70 anos de idade, fazer o heads-up final do 10K heads-up da WSOP. Quer dizer, no torneio de $10 mil de heads-up, onde entram os melhores jogadores do mundo, um jogador recreativo, né, de 70 anos de idade, foi pela segunda vez vice-campeão do torneio. Eu acho que isso é sensacional, mas na minha humilde opinião, nada bate a chegada do John Rasp, que chegou tranquilo, chegou se divertindo, brincando no maior torneio do mundo. Achei sensacional. Sensacional. E vamos agora, eu te pergunto, nossa nova categoria, maior influenciador do poker. Professor, eu vou votar como maior influenciador do poker no nosso presidente, o Elton Lima. A entrevista dele já está gravada, foi sensacional. Inclusive, ele falou muito do Faça Amigos, Jogue Poker. E vou votar nele. O presidente Igor Federal trabalhou lá na Câmara dos Deputados, no Senado, está fazendo aquele trabalho todo, mas o Elton, nesses últimos momentos aí, nos momentos mais recentes do poker, abraçou a confederação e, na minha opinião, é o meu eleito por personalidade do poker, maior influenciador do poker. Nós estamos bem bairristas, tá? Estou dando uma percebida aqui pelas categorias, pelo resultado. Eu senti um bairrismo interessante, né? Uma coisa assim. Então vamos manter o bairrismo. O meu maior influenciador do poker, eu acho que ele causa um efeito para quem não joga poker. Hoje, o meu maior influenciador do poker chama-se André Acari. Um cara, no aniversário do menino Ney, conseguiu parar o Brasil para operar. Diga-se passagem, chupa mundo, o menino Ney vai operar aqui no Galão da Massa, com o nosso médico, nosso fisioterapeuta, que inclusive é o nosso Felipe Calil, primo do senhor.
Sim. Está aqui na Cidade do Galo, competência, trabalho, mas enfim. Cara, o Akari hoje, ele conseguiu passar, ele transcendeu o poker. Então, a rede de relacionamento dele é tão grande, cara, que na hora que tem uma foto com a Bruna Marquezine dando um beijinho de um lado, o Neymar dando um beijinho do outro, e ele no meio, ele o carisma que a gente já sabe que ele tem, eu acho que ele consegue atrair milhões e milhões de pessoas para o meio do poker sem ser do poker. Eu acho que isso é importantíssimo. Como personalidade, não é nem só influenciador, como personalidade, André Akari. Aí sim, muito bem votado, professor. E a nossa última categoria do Prêmio PokerCast do ano é o Rede Social do Ano, professor. Cara, vai ser simples. Eu vou votar no cara que consegue, toda semana, botar um stories, ou dele fazendo necessidades, ou qualquer coisa. Não dá, cara. Eu deliro de rir do stories do João Simão. Eu vou manter o stories do João Simão. Já que nós vamos manter, e ele já está ali em 2 categorias, eu vou segurar. Vai lá. Vamos que vamos, parabéns. Bem votado, professor, mas eu fico com o Felipe Mojave Ramos, porque o Moja tá o seguinte, ele está conseguindo falar para o Brasil inteiro, mas ele está conseguindo falar para o mundo inteiro também. Ele faz a questão, cara, para mim é muito carinho o cara pegar e fazer um post falando em português e traduzir em texto para o inglês, às vezes 10 posts. Cara, deve levar 1 hora cada post daquele, professor. Não tem jeito, meu voto fica para Felipe Mojave Ramos. Justo. Falando em Felipe Mojave Ramos, Mojave é duro, sim, hein? Mojave. Falando em Felipe Mojave Ramos, o que vem agora? Professor, vamos para nossa entrevista com ele, Felipe Mojave. Vamos que vamos. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast by 888 do Super Poker. Estamos aqui com ninguém menos do que ele, a lenda, o mito Felipe Mojave Ramos, um amigo que fiz no poker e sem dúvida nenhuma um dos jogadores mais simpáticos e carinhosos, especialmente conosco da imprensa. É consenso total e absoluto que entrevistar o Mojave é sempre uma moleza, porque ele está sempre disposto a falar, a fim de conversar, fala bem, conversa bem, gosta de fazer esse trabalho de imprensa. Moja, muito bem-vindo ao PokerCast, que prazer tê-lo aqui. E aí, Calil, meu parceiro, pra mim, tudo que você falou aí, pra mim eu vou reverter pra você, esquece de mim. Pra mim é um prazer enorme falar com você aqui, tô alegre, contente aqui que você tá voltando com esse projeto, que sempre foi muito legal, né? E agora eu tenho certeza que você vai voltar com energia renovada para carregar isso daí para frente, trazer informação para o pessoal, e para mim a satisfação aqui já está recomeçando junto com você, meu parceiro. Moja, uma das coisas que agora, logo no começo do programa, eles me perguntaram sobre grandes memórias que eu tenho do PokerCast. Uma das coisas que eu falei que foi antes, logo no início do PokerCast, um pouquinho antes da sua mesa final, você para vir falar com a gente. Então, quer dizer, nós já falamos com você dos Estados Unidos, do Brasil, de São Paulo, da Europa e tal. Ontem eu conversei com você estava em Malta. Onde eu fiz essa pergunta para Vivi, vou perguntar para você também. Cara, onde que é casa pro Mojave hoje? Então, cara, onde foi essa mesa final mesmo que nós fizemos a entrevista? Foi na WSOP, você tinha acabado. Ah, pode crer. Você tinha acabado, tinha dado break de 1 hora ali, cara. Você para e me dá uma entrevista ali, relativamente longa, 1 minuto antes de você entrar para fazer sua primeira mesa final de WSOP. Que da hora, mano. Isso foi em 2009. Jesus amado. Pois é, Tô me sentindo... Quem faz o favor pode até esquecer do favor que fez, mas quem recebe o favor não esquece nunca, cara. Puta, tá louco. Mano. Fiquei feliz, cara. Fiquei feliz que você lembrou desse episódio. E pra mim é, sim, falar com gente do bem e espalhar informação sobre o meu esporte é um prazer sempre grande. Então, agora respondendo sua pergunta aí sobre onde é a casa pra mim, graças a Deus, coração brasileiro, mas eu sou cidadão do mundo, né? Então, meu trabalho hoje é viajar, participar dos campeonatos para cima e para baixo. Graças a Deus estou numa fase muito boa, onde eu estou tentando explorar o máximo de tudo isso. Ano passado, graças a Deus, eu tive a felicidade de ser jogador que premiou em mais países aí no cenário do poker, que foram 13. Eu não saí atrás, não corri atrás, né, de sair premiando
em locais diferentes. Simplesmente aconteceu. Eu fui para 14 países jogar e premiei em 13, só torneios substanciais, assim, não teve nenhum torneio de buy-in baixo, só torneio grande. E é muito legal levar essa vida. Eu sempre falo para a turma que a história de você ser um poker player, por detrás é você amar, gostar tanto do jogo, mas você também curtir esse lifestyle que o poker proporciona. Moja, e quando a gente fala de viajar, de rodar, primeiro, antes de tudo, a pergunta que eu não posso deixar de fazer, qual que foi o país zicado que você jogou e conseguiu não premiar, cara? Porque quando você premia em 13, a pergunta sempre Então, vai ser qual que é o 14º, né, velho? olha só, cara, na verdade, as pessoas, eu gosto muito de falar disso, né? Falo isso muito na minha rede social, falo isso muito nas coisas que eu escrevo, principalmente nos treinamentos, sobre a derrota. Porque perder transforma a pessoa, entendeu? Você aprende muito na derrota. Esse país que eu não premiei foi a Holanda, que Uhum. foi em Amsterdã que eu fui jogar o World Poker Tour. E tem uma história fenomenal por detrás disso que eu vou aproveitar para te contar aqui em primeira mão. Ano passado, eu fui para esse torneio do World Poker Tour também, logo depois de Monte Carlo, do PokerStars Championship em Monte Carlo, e foi a minha primeira mesa final de World Poker Tour na carreira. Eu Sim, fiquei em sétimo lugar no main event, primeira vez que eu jogava na Holanda. sim. Amsterdã é de longe uma das minhas cidades favoritas no mundo, top 5, fácil. E eu adorei, assim, foi uma experiência muito legal. Apareceu brasileiro para torcer lá, o pessoal que mora na Europa. A gente fez encontro com seguidores da rede social. O primeiro dia eu não tinha hotel para ficar porque a cidade estava lotada. Porrada de seguidor ofereceram: vem para minha casa, dorme aqui. E putz, foi muito legal a viagem. Sem contar que teve W Cup no meio da história. E por conta do fuso horário, eu acabava o dia, eu jogava online. Teve um dia que eu fui para dia final do High Roller, eu estava na mesa final de um W Cup. acabei, acabei ficando em terceiro, jogando do celular uma mesa. Nossa, foi uma experiência muito louca. Aí, então, pelo fato de eu ter voltado para Amsterdã, eu não voltei para lá porque eu ganhei ou porque foi um lugar que me trouxe bons fluidos. Isso não tem nada a ver. Voltei porque é uma excelente parada no circuito mundial. O pessoal lá do Cassino Holland, espetacular o tratamento que eles sempre me deram. Aceitei o convite deles para voltar e eu fui jogar. E aí aconteceu uma questão muito interessante, que foi, eu estava colado na bolha do main event, colado ali na bolha do main event, com um stack super saudável, podia segurar para premiar se eu tivesse com a mentalidade de premiar, entendeu? Acabou que Sim. eu me envolvi numa situação muito grande ali na bolha, onde eu estava tentando explorar uma tendência do jogo de um oponente meu. Eu fui explorar a tendência do jogo dele e acreditando que eu tomaria call numa situação de bolha onde eu tenho par de dama. Eu falei, essa situação para mim é muito boa e eu acabei tomando call realmente. O oponente tem as e rei, eu perdi o flip, caí praticamente na bolha e não premiei. Mas foi uma jogada que eu fiz, pensando em ganhar o torneio, dois, sem pensar em premiar. Quando chegou no final do ano, eu dei uma olhada tudo que eu percorri e a caminhada que eu andei, eu falei, nossa, que legal, porque realmente eu não programei tudo isso, né? E isso, mesmo já dando uma dica, inclusive, para a galera que treina comigo, já falei isso pra caramba para todo mundo e aproveitar e falar para você, é a mesma coisa que um ranking. A gente não fica medindo um ranking, olhando para um ranking. A gente simplesmente faz o melhor, todos os torneios que a gente pode jogar, todas as mãos que a gente pode desenvolver, e depois a gente vai ver a pontuação que foi gerada, a não ser que você esteja numa pontuação de final de ranking, tem que jogar para premiar, etc. e tal. Aí você monta uma estratégia atrás, mas nunca vai ser o objetivo principal. Moja, então quer dizer que a vida de Felipe Mojave é o seguinte: no destino que você não fica ITM, você faz mesa final de W Cup, que vida ruim, hein? Não, mas isso foi no mesmo ano que eu fiz a mesa final. Ano passado eu passei em branco em Amsterdã.
Inclusive, e graças a Deus foi o único lugar onde eu passei em branco no passado. Moja, aproveitando, puxando um pedaço da sua resposta para fazer outra pergunta, qual que é a Manda. importância do destino, da cidade destino na hora que você vai para um torneio? Porque eu, por exemplo, fui a Salvador jogar e não conheço Salvador, porque o problema do torneio de pôquer é que se der tudo bem, você não vai botar o nariz para rua, né? Então, mas aí a sua pergunta é ótima. É que, na verdade, eu só enxergo benefício nisso. Por que eu só enxergo benefício? Porque se você vai, por exemplo, para Salvador e você quer aproveitar a espetacular cidade de Salvador, só que você está do lado de dentro, isso quer dizer que você está jogando e está se dando bem. Não vai ter tempo ruim, né? Sim. Porque muitas vezes você jogando, se dando bem, você atinge seu primeiro objetivo, que é ter um bom desempenho no jogo. Muitas vezes você consegue alterar, ficar um dia, 2 dias a mais, assim como eu já fiz várias vezes nos locais onde eu me dei muito bem. Sim. E eu falei, não, agora sim, agora inclusive tem até um dinheirinho no bolso, vou dar uma passeada, entendeu? Então, quando a principal mudança de mentalidade, que foi a evolução que eu tive, que eu não era esse cara, vamos falar mal de mim aí também, que é essa questão do mindset poderoso. O que eu digo mindset poderoso? Que velho, foi eliminado do torneio, para de ficar caçando o jogo, de ficar para baixo, vai curtir esse lifestyle do poker, vai curtir o que a vida está te oferecendo. Então, eu no passado, muitas vezes eliminado, ia para o quarto, jogava online, caçava outro torneio que às vezes nem era relevante para mim, entendeu? Hoje em dia pode ser, me derruba do torneio que você quiser, me derruba do main event do WSOP, retona de dia 5, que já aconteceu comigo com o Bad Beat, eu saio, eu vou para um show, assistir o Circo de Soleil, eu vou para o cinema, eu vou me divertir com os meus amigos, porque o que eu posso fazer sobre aquela situação? Nada, e eu tenho uma vida para aproveitar. Então, graças a Deus eu tive esse clique, tive esse despertar a tempo. Aí vamos falar nesse meio da minha carreira até agora que só está começando. Sim. e é assim que eu levo as coisas para mim hoje. Moja, aproveitando para pegar, minha carreira tá só começando. Quanto tempo que dá para jogar pôquer, cara? Porque você entrou num mercado que era competitivo, mas que o dinheiro estava jorrando, quer dizer, nós já discutimos, por exemplo, o fato de que só a gente falar inglês na época, lá em 2007, era Ed pra gente, porque a gente tinha acesso a livros que as pessoas não têm. A informação está cada vez mais divulgada e eu quero voltar ao assunto de você rodando o mundo e estamos distante ainda de acabar esse assunto, que esse assunto é fantástico. Mas quanto tempo que você acha, porque a gente viu aí aposentadorias relevantes no mundo do pôquer e o que a gente está vendo com relação à sua carreira é o inverso. Quer dizer, tem muita gente boa aposentando e a sua carreira está em ascensão meteórica, né, cara? Então, eu acho que é o seguinte, o principal segredo por detrás disso é você se manter atualizado e motivado. Acho que esse é o principal. Então, se você é uma pessoa que tem diversos objetivos, por exemplo, eu tenho diversos objetivos, várias coisas que eu não conquistei, várias coisas que eu quero fazer, eu tenho isso como motivação. E o fato da atualização, que é o segundo ponto que eu falei, é que o jogo ele vai migrando, o jogo ele vai mudando, ele vai tomando uma forma diferente e você também precisa se adaptar. Então, conforme você vai estudando, fazendo essa adaptação e se mantendo motivado, aí eu acho que o céu é o limite, entendeu? Eu acho que não tem muita restrição se você conseguir manter essas duas coisas alinhadas. Eu acho que hoje eu enxergo o jogo um pouco diferente, a gente tenta evoluir, melhorar. Eu achei que talvez eu fosse muito mais longe, digo, de prazo, de validade, de data, assim, mesmo idade na minha carreira. Eu acho que agora eu vou um pouco menos, porque eu entendo quanto o fator físico hoje é relevante no poker. Hoje eu tenho uma energia muito grande para sair de um torneio, entrar em outro, fazendo um treino físico forte, cuidando da parte de alimentação para conseguir aguentar mínimo de 12 horas por dia jogando. Em WSOP são 60 dias de poker praticamente seguidos com uma média de 12 horas. Então, é um esforço de atleta constante, por isso que eu falo que o poker é mais esporte que outros esportes, e eu tento passar esse tipo de informação para que as pessoas
enxerga. Então, tendo isso em mente, eu sou um cara hoje de 35 anos, jogo pôquer desse é meu 11º ano jogando pôquer profissional. Eu acho que eu vou fazer um pré-planejamento aqui junto com você, em primeira mão, que eu acho que até os 45 eu vou voar. Até os 45 eu vou andar de braçada, porque hoje com 35 eu me sinto cada ano melhor. E parece que eu estou ficando mais novo. Aí eu não sei o que vai acontecer quando bater os 45. se esse vai ser o sentimento ainda, porque minha alma é de criança, né? Só falo bobagem, conto piada o dia inteiro, mas tem a questão do corpo também. E aprendi muito, estudando muito, me preparando muito, que a parte mental ela funciona muito melhor e 300 mil vezes melhor quando a parte física tá voando. Então, eu tive um exemplo muito louco esse ano passado, que foi isso, que eu saí da Kings no WSOP Europe ano passado. O último torneio que eu joguei foi um 25K, que eu fui para a mesa final, só que fiz curtos, né, dos torneios de buy-in alto. Não premiei, bolhei o torneio. Dei uma olhada na minha agenda e vi que tinha o World Poker Tour em Bruxelas, na Bélgica, e que se eu pegasse um carro, mais ou menos umas 8 a 9 horas de carro, lá de Rozvadov, da República Tcheca, eu ia chegar em cima da hora do leite do high roller do WPT. Meu Deus. E eu tinha acabado de ter sido eliminado depois de uma série longa. Eu passei mais de um mês em Rozvadov por conta dos cash games, por conta do WSOP Circuit, depois foi o WSOP Bracelet. Eu estava um pouco exausto, só que eu estava voando, treinando todos os dias, cuidando bem da alimentação. Eu falei, quer saber? Eu durmo no carro, eu chego lá, vou arrochar essa parada. Aí eu peguei e fui. Cheguei lá, ironia do destino, por isso que eu falo que o mindset, que é a parte mental no poker, é a parte onde você tem que ser mais durão, mais forte. Eu cheguei lá, eu caí de Aizai, você acredita? Eu consegui entrar no torneio, fui o último a entrar no último segundo, e caí de Aizai. Eu falei, nossa, eu não merecia pré-flop. Eu não merecia, porque eu me esforcei tanto para chegar aqui, era para eu pegar esse Aizai e quintuplicar. Mas, beleza, fiquei para o main event e meu melhor resultado, outra mesa final de WPT, fiquei em terceiro dessa vez, puta de uma vitória, fiquei muito, muito feliz com esse esforço aí. Então eu acho que se eu seguir nessa vibe, e essa vibe tem absolutamente nada a ver com good run, com bad run, absolutamente nada a ver, tem a ver com as coisas que eu falei antes. Eu acho que nessa vibe aí nós vamos contar mais 10 aninhos aí em alta performance. Fantástico, Moja. Como você sabe, eu e o Lanza, que apresenta comigo e que te mandou um abraço, ambos trabalhamos Grande abraço. Nós dois trabalhamos com engenharia. O Lanza está com um projeto gigante aqui em Belo Horizonte de torneio. Eu tenho outros projetos também relacionados e não relacionados a pôquer. E na hora que a gente estava assim, começando para gravar o programa, eu virei pro Lanza e falei, Lanza, velho, na boa, cara, para um pouco, porque você está trabalhando mais do que o agente de turismo do Mojave. E, velho, quem é o agente de viagem? Quem é o herói? O herói que é o agente de viagens do Mojave. Ou é o Mojave, porque, velho, se você tá me falando que além disso você tá reservando hotel, comprando passagem e tal, eu vou falar, você é super-homem, velho. Parabéns. Não tem como. Não tem como. Tem uma equipe hoje, graças a Deus. A turma trabalha junto comigo, cuidando dessas coisas, desde a parte do treinamento, a parte da nutrição, desde a parte também da terapia muscular muito importante. Então, muitas vezes, várias coisas que eu aprendi recentemente vem me beneficiando bastante, que é o fato de também eu sempre fui um cara problemático para delegar as coisas. Muito, eu sou muito centralizador, acho que ninguém vai fazer as coisas certo do jeito que eu quero que seja feita, e eu estou passando por esse processo de evolução aí. E isso daí eu tô contente. Então, eu tenho um agente de viagem canadense, que é o cara que cuida tudo aí para mim. Eu não preciso, eu só falo para ele, ó, é isso. Ele, bom, resolve tudo lá. Eu só tenho que pôr a mão no bolso. Mas do resto, é isso aí. Eu acho que essa parte de para completar o que você falou,
dessa correria danada e a questão da longevidade também da carreira, é que eu falei dessa questão da alta performance. Óbvio que com certeza quando tiver daqui 20 anos, eu acredito que eu vou estar jogando poker, mas eu acredito que a intensidade vai ser um pouco menor. Eu acredito que a tendência é que a intensidade seja um pouco menor, até por conta de recuperação, tempo de jogo e tudo mais. E tem um outro fatorzinho básico aí que a gente não sabe, né? Tem que ser burro ao ponto de tentar ser humilde para tentar ser um pouco sábio nesse assunto, que eu sou um cara que eu amo muito criança, né? Só que eu sou um cara solteiro, quem sabe um dia eu vou ser pai, não sei quando isso aí vai acontecer. Se isso acontecer mais cedo, eu vou ter que mudar o planejamento da minha carreira, porque não vai ter jeito nenhum que eu vou ser pai de uma criança e eu vou deixar a criança dentro de casa quando eu estou trabalhando, isso não tem chance nenhuma de acontecer. O mais provável é que isso aconteça e que essa criança seja cidadã do mundo, vá comigo para cima e para baixo, para tudo que é lugar. Agora, se isso acontecer, né? Foi por isso que eu falei, tem que ser burro e humilde ao mesmo tempo, tentar ser sábio nesse assunto, que a gente não sabe que Deus reserva no futuro para nós. Moja, você está vivendo o sonho, né, cara? Quando a pessoa olha pro jogador de pôquer, a pessoa enxerga e ela vislumbra a possibilidade dela estar no 0,001% ali, que é a vida de Felipe Mojave Ramos rodando o mundo. Aonde que falta você ir, Moja? Aonde você quer jogar e não jogou ainda, cara? Então, cara, eu tenho noção completa de que Deus é muito bom comigo, sou um cara muito abençoado, agradeço todos os dias, não só pela minha família, de ter me ajudado, de ter me dado a oportunidade para eu estar aqui hoje e estar jogando entre os melhores e conseguir me manter nesse nível hoje é muito difícil. E a gente está conseguindo se manter ainda, ter algum destaque, conseguir uma evolução, é muito bacana. E eu acho que o meu planejamento, para você ter uma ideia, 2 anos atrás, foi assim: eu vou jogar onde eu não fui ainda. Juro para você. Eu falei assim: eu vou aproveitar ao máximo, eu vou conhecer, fazer tudo que eu posso fazer. Então, se eu estou indo muito para esse lugar, eu acostumado a ir para cá, etc e tal, eu vou para outro lugar. Por exemplo, um tempo atrás eu tuitei assim: nossa, vou para New Jersey, vou jogar o torneio de poker, nunca fui para New Jersey, Atlantic City, que da hora. Aí os amigos meus americanos, quando leram o tweet, falaram: o que você vai fazer aí no Jersey, seu tonto? Vai ouvir Bon Jovi. Eu não sabia que New Jersey era, tipo, ruim, entendeu? Não é que é ruim, não é um lugar legal, entendeu? Só que pra você que é jogador de pôquer, velho, você tem uma poker room, tem um cassino, tem uma cama pra dormir, velho, qualquer lugar é lugar, entendeu? Tipo, mas realmente New Jersey não é um lugar pra você explorar, assim, não tem minha cara, entendeu? Mas eu fui porque eu queria ir, fui me divertir, foi legal pra caramba, porque o Jason Mercier, meu parceiro, foi divertido pra cacete. A gente mais saiu para jantar e falar baboseira do que jogar poker, propriamente dito. Então, aí eu peguei e coloquei na minha cabeça: velho, eu tenho que ir para a Austrália. Aí eu fui para a Austrália esse ano, já meti a mesinha final no 8 Game lá, e fiquei feliz pra cacete de ter ido pela primeira vez para lá, ter feito o mesmo final dos torneios meus favoritos. Cara, a Austrália é demais, eu não queria ir embora. Melbourne é espetacular, eu não queria ir embora. Eu falei: eu vou arrumar uma australiana, vou casar, fico aqui. Não, brincadeira. Eu falei: vou arrumar uma australiana, mas não vou casar. Não, brincadeira também. O senhor, além de ser um monstro do jogo de pôquer, é um monstro do jogo da sedução. Eu já vi você operar milagres em lugar que tá louco. Em lugar que eu olhava e falava assim: cara, ninguém se salva nesse lugar. De repente aparecia Felipe Mojave Ramos de mão dada com a parada que ficava todo mundo olhando e falando: cara, onde que esse cara arrumou essa parada que no mundo que tá ficando chato, esses temas estão ficando meio delicados e tal, não sei o quê. Bicho, não dá pra eu te entrevistar sem te perguntar como é que tá esse grind pelo mundo e se o grind ele tá sendo feito ao vivo, na balada ou no Tinder, no Happn, no Bumble, no...
Cara, eu sou uma pessoa, eu sou uma alma velha, né? Eu sou um romântico antigo, vamos falar assim. Então, eu passei bastante tempo, passei 4 anos no relacionamento, mas já faz 2 anos que estou solteiro e etc e tal. E confesso para você que o meu foco é realmente a minha carreira, eu venho me dedicando demais, deixando milhões de coisas, não só isso, mas diversas outras coisas de lado para eu poder me dedicar. Não sou fã de aplicativo De dessas relacionamentos. coisas. Não, gosto de falar, gosto de conversar, gosto da festa, da Gosta de jogar balada. live. Gosto de jogar live, exatamente. Isso é muito mais legal, entendeu? Inclusive, sobre essa outra pergunta, vai ter o torneio Monte Carlo, que é sempre tradicional. Eu vou passar e eu vou para o Canadá, que vai ter um outro torneio espetacular lá também. E eu nunca fui para o Canadá. Então, parte da minha decisão aí, aliás, a parte principal da minha decisão é que eu nunca fui para Montreal. Montreal sempre me dizem que é uma cidade linda, maravilhosa, espetacular. Então, em vez de ir para Monte Carlo, eu estou indo para Montreal. Mas se bem te conheço, por falar em Canadá, o nosso agente de viagem canadense pega quarto de casal sempre, né? Em todos os hotéis. Não, para começar, primeiro porque tipo, eu caio da cama se eu dormir na cama pequena, porque eu me reviro inteiro durante a noite, falo com as paredes, minha cabeça fica girando. Então, já é natural. Já aí eu gosto de espaço também, não gosto de ficar em lugar pequeno. Muito justo. Moja, aproveitando e seguindo uma pergunta também que nós fizemos no programa passado, a Vivi brincou o seguinte: as pessoas olham, acham que eu estou vivendo o sonho e tal, não sei o quê. Ela, com a gentileza dela, o que ela quis dizer é o seguinte: o pessoal vê a pinga que a gente bebe, mas não vê o tombo que a gente leva. Eu imagino que, especialmente na sua vida, cara, deve ter um momento de solidão bruta ali, que o violãozinho dá uma salvada e tal, porque com o agito todo, com o torneio todo, com a rede social toda, cada dia acorda, olha pro teto e se pergunta que lugar é aquele, ou não. Então, na verdade, assim, sobre esse assunto, eu sempre fui um cara muito honesto nesse ponto e de sempre falar, né, sobre essas coisas. Então, eu não fico mentindo ou fingindo ou segurando, né? Então, isso é uma questão meio que tradicional, assim, a galera que me acompanha sabe que eu falo sobre as minhas incertezas, que eu falo sobre as infelicidades, principalmente das derrotas no jogo, porque a principal questão é que, como formador de opinião e muita gente querendo viver a minha vida, eu preciso mostrar para essas pessoas que não é só essa imagem, só isso que elas estão vendo, só o lado bom, como a Vivi bem disse, que tem o poker, entendeu? Sempre falo dos períodos ruins que eu passei, dos períodos ruins que eu passo, da programação, planejamento que você precisa fazer para viver do poker, porque muitas vezes as pessoas só olham para esse momento, por exemplo, aqui da minha carreira, e não enxergam todas as dificuldades que eu passei, entendeu? Todas as patinadas que eu dei na minha vida, na minha carreira, que foram muitas. Você conhece diversas, que você me acompanha desde sempre, muitas Sim. vezes dando aquele passo maior que a perna, e aí não dá certo, aí tem que ou recomeçar, ou ir mais devagar, ou mudar de planejamento. Só uma coisa que eu errei bastante no início da minha carreira, por achar que era invencível, que ia ganhar todos os torneios do jeito que estava seguindo bem e ganhando, e vem a fase ruim, porque tudo é um ciclo. Então, uma vez que você entende esse processo, eu já não vou nem muito para a linha dela, assim, ou da sua que você falou, que é ver aí as minhas glórias, mas não ver os tombos, né? Porque, para mim, o tombo é diário aqui. O tombo é diário. Eu estou acostumado e tento ser humano para não deixar isso daí virar um negócio meio robotizado, meio automatizado, né? Às vezes a gente fica assim, por exemplo, eu mesmo tive um menino do Reino Unido aqui que eu dou treinamento para ele e o menino é assim, eu me considero um cara bom em matemática, sempre tive um background forte de matemática financeira e tudo mais, mas esse moleque é fera. Então, tipo, eu dou coach para ele, mas quem aprende sou eu.
Um dia ele chegou para mim com uma planilha aqui, pegou e me mostrou a planilha e falou assim: olha só sua planilha aqui do ano passado. Você teve 4 vezes mais chegada do que jogador A, do que jogador B, do que jogador C. E jogador A, B e C ganharam 10 vezes mais dinheiro do que você, porque fulano chegou em terceiro no main event da mesa final e ganhou muito dinheiro numa corrida, num torneio. Você chegou 4 vezes mais, mas aí caiu na mesa final, aí caiu numa mesa semifinal e etc. Correndo abaixo do EV, né, que é o que a gente fala. Sim. E como é que você lida com isso, né? Então, por exemplo, para esse cara, esse fator, lidar com esse fator é o que fazia ele me admirar, que fez ele me procurar e tudo mais. Para muita gente, as pessoas nem sabem. Esse é só um exemplo de diversas coisas que a gente lida que as pessoas nem imaginam, né? Sim. Nem imaginam que tem esse fantasminha rondando por aí. Então eu vou mais para essa linha, que a vida do jogador de pôquer ela é bastante complexa. Então são fases que você precisa entender por onde que você precisa passar para evoluir e respeitar as fases que você está passando também baseado aí em planejamento. Agora, a vida do jogador de pôquer realmente ela é mais solitária, né? Não tem jeito. Você às vezes faz uma jogada genial na mesa, uma jogada onde você foi longe para acertar aquele pau de quarto par para dobrar suas fichas, torneio super grande, só que você está na mesa no cantinho lá, ninguém observando, é você, as fichas e as cartas, entendeu? Moja, sobre a dificuldade você falou que teve um momento que você teve dificuldade com os fields de high stakes. E a gente está vendo um momento que os alemãozinhos estão detonando o field, né? Quer dizer, uma molecada ali, meia dúzia de alemão que estudou o jogo, dissecou, junto com os Brinken e os Chidwick da vida, que Uhum. estão estudando o jogo e debulhando o jogo. Esse field é batível ainda? Esse field de US Poker Open, por exemplo, que foi um circuito high stakes de 10K, 25K, E, 50K, ele é batível ainda? Dá para bater, cara? então, você falou muito bem, né? É um field muito difícil de transitar. Agora imagina você ser um novato, você chegar nesse field, sendo um jogador vencedor nos limites menores. Quando a gente fala em limites menores, assim, é difícil. A gente não está falando que negligenciando ou alguma coisa assim do gênero, porque quando a gente fala assim, ó, limites menores, jogar, por exemplo, torneios de 5K, né? Esse é o sonho de muitos jogadores, com certeza, ser regular nesse field. Mas quando a gente faz a transição para os limites maiores, foi o que você falou, a gente vai bater de cara nesse field aí com esses super especialistas de pôquer aí, esses jogadores super desenvolvidos e super dentro das tendências, porque são os caras que criam as tendências. Então você precisa se adaptar mais ou menos ali para o jogo dos caras. Então no começo, isso é muito explorado, né? Você senta na mesa, todas as mãos dos jogadores naturalmente vão tentar jogar contra você, vão tentar te intimidar de alguma forma, principalmente sabendo que você sabe jogar, para você não pegar o gosto ali pelo negócio. Então tem uma fase legal ali de transição que também existe em outros esportes, mais ou menos a história de você, por exemplo, ser um jogador de futebol muito bom no Brasil, saiu daqui e foi para jogar no Barcelona, entendeu? Aí é outro futebol, outro time que você vai ter que se adaptar, e etc. A Champions League não é a Libertadores, são outros fatores que você precisa se adaptar. A competição sempre vai ser forte, assim como era forte antes, só que agora ela subiu de nível, não tem como negar, né? A competição sobe de nível. Então, até você entender muito bem o que esses jogadores estão fazendo e você começar a vir com situações e com jogadas, programadas para você combater isso, leva um tempo, né? Então foi justamente isso é natural, mas foi justamente essa autocrítica aí que eu cheguei a fazer. Hoje eu tenho a felicidade de treinar com muitos desses caras, tenho a felicidade também de ser amigo de muitos desses caras, e tenho a felicidade também de hoje de ter o respeito desses caras também pelas mesas, porque hoje a postura deles perante a mim na mesa de poker é totalmente outra de quando eu comecei a jogar esse field.
Então é um respeito imposto, um respeito conquistado, né? Eu acho que esse field é super difícil de bater, mas é batível. Eu consigo enxergar os pontos fracos dos meus oponentes, consigo enxergar os meus pontos fortes, onde eu tento explorar e ter algum tipo de vantagem competitiva frente a esses jogadores. Mas eu sou um cara que tem essa condição bem desenvolvida na minha cabeça. Isso não é um field e não é um jogo onde eu tenho que transitar muito tempo. É um field onde eu tenho que transitar. Sou jogador profissional de pôquer e graças a Deus hoje eu tô bem cotado entre esses jogadores, então eu vou para cima. Só que é um field onde naturalmente a gente tem que transitar com menos frequência e ter um ganha-pão e ter outros fields que a gente possa participar e ser muito lucrativo para poder reinvestir com segurança, com tranquilidade e para poder jogar o nosso melhor quando a gente estiver transitando contra os melhores aí. Moja, eu ouvi num programa Heads Up with Renko da Poker Central, se não me engano, o Brandon Adams ou o Dominic Nietzsche falando que às vezes ele fica uma semana sem estudar o jogo e ele sente que os caras passaram ele. Que uma semana que ele fica sem jogar, ele fala, cara, esses alemães estão começaram a entender uma coisa nova, eu vou ter que pisar fundo ali para alcançar os caras. Como que você estuda, qual que é a sua fonte de estudo e como é que você faz para estudar no meio de tanta vida profissional, social e viagens e aí nós vamos chegar na parte de rede social que é um assunto importantíssimo, mas como é que funciona a parte de estudos, cara? Então, é exatamente isso, eu concordo plenamente. Eu vejo isso como o fato de eu ter te falado aí que chegam novos jogadores dentro desse field e eu vejo a facilidade que eu tenho de explorar esses jogadores, porque eles não entendem como é que a natureza desse jogo está sendo desenvolvida, né? E isso foi uma coisa que aconteceu comigo também. Então, se eu ficar fora desse jogo por um período e voltar, eu vou ter a mesma dificuldade de adaptação até a roda começar a girar novamente. Eu vejo que muitos jogadores fazem algumas adaptações chave no jogo, assim, e quando a gente consegue perceber, a gente tem aquele clique de felicidade que eu falo assim para a galera no curso, por exemplo, quando eu estou ensinando alguém e a pessoa capta alguma coisa que eu estou falando, ela fala assim, e eu adoro ouvir os né, porque quer dizer que a pessoa entendeu o que você está falando, e vira e mexe eu estou observando esses caras jogando, e aí um faz uma jogada, etc e tal, foi pro showdown, eu dou uma olhada no cara aqui, entendeu? Você acaba entendendo o processo de raciocínio do cara na hora, e esse é o principal professor. Então isso fez o meu jogo decolar. Hoje, depois de bastante tempo jogando nesses fields, foi o principal mudança para mim, porque eu lembro disso e eu sempre me forcei a fazer isso minha carreira inteira. No começo da minha carreira, Caio, eu estava batendo jogos no Brasil, batendo alguns jogos online, virei para alguns amigos meus e falei assim, vou mudar para Las Vegas, vou ser um jogador regular lá. A turma riu da minha cara, a turma riu, mas deliberado da minha cara. Só que eu tinha consciência, eu tinha certeza de que eu precisava ir para lá para eu aprender, eu precisava ir para lá para eu encontrar jogadores melhores e ver o que eles estavam fazendo, porque isso ia me jogar para cima, por mais que eu tivesse uma dificuldade inicial ou uma dificuldade de adaptação. E eu cheguei e desenvolvi diversas teorias em cima disso hoje, que ajudaram muito a desenvolver o meu jogo e desenvolver o jogo de quem treina junto comigo. E eu também estudo muito pelo fato de eu acreditar que chegou uma época, uma fase da minha carreira que eu consegui colocar na minha cabeça que todo mundo jogava melhor do que eu. Eu coloquei na minha cabeça, de tanto ouvir, às vezes eu falei, não é possível, eu vou desenvolver esse jogo porque eu nasci para esse negócio aqui. Eu nasci para isso e eu vou chegar lá, eu vou desenvolver. Coloquei isso na minha cabeça, eu saí
estudando, mas eu falei assim, eu vou arrebentar com a teoria do jogo. Eu não vou ter nenhuma falha nesse ponto de vista no meu jogo. Todas as jogadas que dependerem fundamentalmente de jogar poker, eu vou jogar o mais fino que eu puder. E aí eu comecei a andar e me juntar com uma galera que também admirava o meu jogo. Eu tive uma felicidade enorme de fazer um intercâmbio grande e eu fui melhorando meu jogo de No Limit Hold'em com essa galera aí. Então esse intercâmbio que fez a meu nível técnico subir muito, né? Então hoje o cara que eu ando para cima e para baixo, que está em todas comigo aí, que é o Mustafa Canet, para mim ele é o top 3 aí dos jogadores no Limit Hold'em. Ele pensa muito diferente o jogo e a gente tem a oportunidade de treinar demais. Eu não resolvi, tem muita coisa para resolver do game ainda que eu não entendo e esse ano eu estou entendendo muito mais, chegando, né, para entender a coisas que eu não sabia e isso me abriu a mente para coisas que eu não sei e que eu estou correndo atrás para ver se eu aprendo. Eu mesmo admiro o jogo de alguns jogadores. Hoje eu tenho a liberdade de chegar lá e falar assim, cara, vou te contratar, quero aprender o que você pensa e para eu melhorar meu jogo, principalmente em fatores que eu acho que meu jogo é mais falho. E esses dias tive um bate-papo muito legal com o Jack Sinclair também. Eu falou, pô, para mim é um prazer, pelo contrário, vamos jantar e a gente troca uma ideia, leva o iPad, etc e tal. E eu acho que, assim, do tempo que eu comecei a jogar, eu acho que são poucas características que eu consegui carregar, porque o jogo ele evoluiu muito e eu mudei muito, né, o meu jogo também. Moja, com relação a jogar no Brasil, cara, você é um ídolo que tem uma condição diferente de ídolo. Eu tive o prazer de conviver, não tão de perto, mas muitas vezes, sim, não durante todo o tempo, mas muitas vezes de perto, ver o Ronaldinho Gaúcho jogando aqui no Atlético e, obviamente, guardadas as devidas proporções, até pelo tamanho do futebol. Ele tinha uma consciência muito grande da condição de ídolo dele, então ele era um cara que nunca você ia ver alguém abordando ele e ele desfazer da pessoa, fazer um pouco caso e tal. E aí eu somo a isso na minha pergunta o seguinte: você tem um cuidado com sua rede social, cara, que eu falo, cara, o Moja, para fazer essa série de post no Livegram, no Instagram Live ali, naquele negócio, ele deve ter gasto 2 horas, porque ele está falando em português, traduzindo o texto em inglês, quer dizer, então você dá um jeito de comunicar com o mundo inteiro no mesmo post que você está falando em português, comunicando em inglês. Que trampo, velho. Parabéns, parabéns. E essa sabedoria dessa condição de ídolo, esse conhecimento que você tem, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e a respeito do fato da reclamação de, poxa, o Moja não vem mais jogar no Brasil, você não vai ter o BSOP de Brasília agora, né? Você é o primeiro da GPI do Brasil, segundo o All-Time Money List, segundo em número de cash, segundo o Random Mob, e não vai ser possível, né? Ou vai? Então, cara, na verdade, eu agradeço muito isso que você falou. Acho que eu não mereço tudo isso, não. Sabe por quê? Porque eu abracei o Mojado, entendeu? Eu abracei quem eu sou. E a partir do momento que eu fiz isso, eu não só me encontrei em vários aspectos da minha vida, mas eu encontrei a felicidade também. Porque quando eu estou fazendo minha rede social, falando com a minha turma, eu não sou um personagem, entendeu? Eu não tenho papa na língua, eu não tenho uma produção, eu fico preocupando o que eu vou falar, ai, se pensar isso, ai, se não sei o que lá. Eu quero que se dane, de verdade, perdão da palavra, eu sou eu, entendeu? E a galera que quer me acompanhar, esse é meu jeitão, é assim que é, e eu estou aqui para dividir as minhas experiências com vocês. Eu vou fazer isso no melhor das minhas habilidades aqui, que é trazer essa informação para vocês, para você que quer aprender, para você que quer acompanhar, saber como é que é, e principalmente para você que está torcendo para um cara que você nem conhece, de um esporte individual, investindo dinheiro para ganhar
dinheiro, pelo amor de Deus. A galera que faz isso para mim, o meu respeito ele é infinito. Então, para mim, é o mínimo que eu faço é cuidar bem dessa galera, que na verdade, às vezes a galera fala, porra, amor, eu sou seu fã. Eu falei, pode parar. Porque aqui quem tem fã é o Justin Bieber. Você é meu admirador. Você admira o meu trabalho, por isso que você me segue. Por isso que você gosta. E eu sou um admirador seu também. Então nós somos admiradores mútuos aqui. Então a gente vai se ajudar. Então a galera pega e manda informação, eu pego e replico para a galera que eu acho que vai ser importante, que tem gente que quer saber. A gente fala muito sobre também preparação para os jogos, a gente fala muito sobre a questão, o aspecto mental do jogo. Eu gosto de mostrar para a galera onde é que eu tô, esse lugar que eu tô comendo, quanto é que custa e como é que faz para chegar aqui. E respondo 100% da minha galera que foi uma promessa que eu fiz para eles mesmo quando eu comecei a ficar um pouco mais pop. Assim que eu falei assim, ó, se eu ficar popzão, comigo não vai ter essa não. Eu vou responder todo mundo. Ah, tá, duvido, não sei o que lá e tal. Eu falei, ó, Tom, prometo. Fiz uma promessa pra galera e eu mantenho essa promessa no nível mais hard que eu puder. O Instagram, principalmente, por exemplo, que é a principal rede social, eu acordo, tá lá, 99 mais. Não tem jeito. É a galera mandando mensagem e eu com o maior prazer respondendo as mensagens e respondendo. Muita gente manda só um alô, porra, que legal, admiro seu trabalho, te acompanho, boa sorte, vai com Deus. Eu mando lá o coraçãozinho, o soquinho, que é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo um texto. E a galera que tem dúvida, eu tenho o prazer de tentar ajudar, de tentar direcionar, seja respondendo, fazendo os shouts, que é uma coisa que eu acho muito bacana, porque a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas. Então, às vezes a galera escreve, eu dou um print na pessoa, dou aquela moral legal da galera, do cara me acompanhar e mandar aquela vibe boa, e eu respondo para a galera simbolizando, né? Muitas vezes uma pessoa simbolizando todos. Então, para mim, essa é uma joia, cara, é uma joia da minha vida aí que eu encontrei. Relacionamento que a gente tem é de família, tanto que eu já tive problema em vários lugares, já pedi ajuda para a galera da rede social, sempre apareceram para me socorrer. Exemplo foi esse dia na Holanda, que eu falei que eu não tinha onde dormir, apareceu vários quartos para dormir. E a gente vai trocando informação e levando a vida numa boa. Então, a galera que não curte, ou a galera que não gosta de alguma coisa, velho, é tão simples, né? O mundo é livre, tem um botão ali, ó, que tá assim, ó, deixar de seguir, né? Aperta o botão, velho. Aperta o botão, vai ser feliz e vai seguir quem você gosta. Não vai seguir a pessoa que você não gosta e ficar enchendo a paciência de fulano e ciclano. E graças a Deus, isso nós não temos. Graças a Deus, a galera que tá ali comigo é só alegria, é só gente do bem, paz e amor. Essa galera aí tá sempre junto comigo e isso daí me ajuda demais. E professor, então vamos para o final do nosso programa. Depois dessa primeira parte da entrevista de Felipe Mojave Ramos, a entrevista foi em 2 partes, porque ela foi longa pra caramba. Ele parou gentilmente a vida dele lá em Londres para nos atender. E o que era para ser 45 minutos de entrevista acabou sendo 1h40 de entrevista. Semana que vem nós vamos para a segunda parte de Felipe Ramos. E, professor, redes sociais do 888. Se vocês quiserem, o Twitter é @888poker_br e o Facebook é 888pokerbr. Aí sim, professor, a gente lembra que se você vai abrir sua conta no 888, clica lá na aba PokerCast, lá no Super Poker, abra por nosso link, você vai estar ajudando muito, contribuindo para esse programa que semanalmente está aqui trazendo conteúdo para vocês. E vamos às redes sociais do Super Poker, a maior rede de comunicação de poker da América Latina. Você entra em superpoker.com.br. Na aba Clubes, você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba Vídeos, você tem todos os vídeos, inclusive o que o professor falou aqui mais cedo. Tem também o revistaflop.com.br, a maior revista de pôquer do Brasil. E o mibilisca.com. Um grande abraço, amigo Eduardo Sequela. Te espero aqui em breve no PokerCast, hein, Lanza? Aí sim, senhor. O senhor resumiu tudo, resolveu o problema, mandou bala no negócio. Agora que estaria aqui, eu tô vendo um negocinho que está escrito assim, a gente tem que falar de e-mails. Eu vou dar mais uma falinha, eu sei que não acabou. Já acabou, mas não acabou. Então,
Na semana passada, quando a gente falou o e-mail, a gente não tinha atinado. Peraí, o e-mail pokercast@gruposuperpoker.com.br. Vale lembrar o nosso endereço, hein? Exatamente. Esse e-mail, pokercast@gruposuperpoker.com.br, quando a gente soltou no programa, a gente esqueceu de olhar se ele estava ativo. E é óbvio, o primeiro idiota que mandou o e-mail voltou, foi o Perna. Não existe, cara. Não existe. Professor, e vamos para as dicas culturais. Primeiro você. Eu vou manter nas séries. Essa semana eu vou falar de uma série que eu achei fantástica. Chama Manhunt Unabomber. É isso, vovô? Conseguiu acertar? Conseguiu acertar. Falei 8 vezes até conseguir acertar. Eu sim. falei, é verdade. Falei, ué. É uma história real sobre o maior serial bomber da história dos Estados Unidos. E o Netflix fez uma série sobre essa história. São, se eu não me engano, 9 episódios só, acabou a temporada, não tem mais segunda temporada. Cara, que coisa sensacional. Os serial killers são um cara muito doido. Tem muito bacana, muito bem feito, muito bem filmado. Eu acho que é uma coisa para quem gosta dessa linha, vale a pena. Professor, a minha dica vai ser o seguinte: pega o seu aplicativo de podcast, seja no iPhone, o Podcasts, ou seja no Android, o Podcast Addict, o que você quiser, o aplicativo de podcast que você quiser, pega, cara, e vai grindar os podcasts nacionais. Tem tanta coisa legal, tem tanto conteúdo fantástico sendo produzido no Brasil. Então começa pelo seguinte: baixa os 3 podcasts do Forbet, que tá lá o Sketch, a turma do Forbet, discutindo sobre todos os assuntos que não são poker, né? Aí você pode ir para o Jovem Nerd, que faz um conteúdo fantástico. Muito bom, hein? Muito bom, hein? A CBN tem um conteúdo excepcional de podcasts. Todos os comentaristas, 4 em campo, entra inteiro. A Casa do Saber, da Eldorado FM de São Paulo, também tem um podcast sobre filosofia, cultura, muita coisa legal. Então, assim, pega o seu programa de podcasts, pensa o seguinte: o que eu gosto na minha vida, cara? Porque se você gostar de futebol, vai ter podcast de futebol, arte, cultura, filosofia, religião, qualquer assunto que o ouvinte pensar, vai ter podcast sobre o assunto. Tem pouco? Porra, professor, aí sim, né? Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça. Opa, PokerCast na área. Exatamente. E vamos finalizar com os nossos agradecimentos. Eu queria mandar um abraço para Rafael Giordani, que tinha pedido um abraço já para o primeiro programa, e para o nosso querido Murta, primeiro editor, trabalhou em todos os meios de comunicação de pôquer do Brasil, e agradecer ele aí pelo tempo todo. Agradecer também o Rodolfão, o Rodolfo Vidal do Super Poker, que fez a edição toda, e não é fácil editar esses dois malandros falando aí, professor. É verdade, tem dia que dá mais trabalho, menos trabalho, mas a gente lá vai ajustando, uma hora tira aquele clequezinho e fica mais fácil para ele o trabalho. Eu queria mandar um abraço. Minha filha, ela falou que eu não dei ênfase nela. Ah, sim. Ela tá com 17, então assim, Júlia, um beijo pra você, viu? Papai te ama, sabe aquele negócio? Papai te ama, um beijo pra você. Queria também mandar um abraço pra galera. Hoje eu vou mandar pro chat Brothers Pokers, onde tá o Miguel, o Kaká, o Rafa, o Breno, o Daniel, a turma toda lá, que é um outro chat de poker nosso da galera. Queria mandar um grande abraço pra essa turma. Vovô, eu queria, antes de encerrar, eu fiquei sabendo que não tem mais música do poker. Não tem mais música do poker. Por uma questão de direitos autorais aí, a gente não consegue tocar essa música. O YouTube, depois, de repente, né? O YouTube e o SoundCloud podem criar problemas se a gente botar a música do poker, então a gente optou, pelo menos até resolver essa questão aí, não colocar a música do poker. Mas hoje você tem uma indicação, né, professor, para fazer externa. Já acabou o programa mesmo, você pode clicar lá no YouTube e ouvir a música do poker como se fosse dentro do programa. Exatamente. Então, senhores, a música do poker de hoje seria Back in Black. AC/DC, Back in Black, são duas coisas. Nós voltamos, põe no preto, filho, que o preto tá batendo. 22 bate tu, nesse calor tá louco, hein, professor? Muito obrigado, galera, mas segue o PokerCast, episódio número 2, entrevista parte 1 com o Felipe Mojave Ramos. Foi um prazer inenarrável, mais uma vez, estar aqui com os senhores, e daqui a aproximadamente 7 dias estaremos novamente. Aí sim, vamos que vamos. Até o próximo. If you like a game or a tale like you man, you win some, lose some, it's all the same to me. If there's is to play, it makes no difference what you say. I do share agree, the only kind of game is the ace of spades, the ace of spades.
dancing with the devil, he gone with the flow. It's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queens, double sticks or strings. He ain't so spades, he ain't so spades. You know we're born to lose, and gambler is for fools. But that's the way you like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker.